Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem para o mundo espiritual. Agora eu convido a Andréia, a nossa palestra. Oi, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Espero que estejam bem. Iniciando uma semana, né? Iniciando mais uma semana com as bênçãos de Deus. Agradecendo a casa pelo convite, a espiritualidade maior que nos trouxe até aqui. A vocês que saíram de suas casas e vieram até aqui, que possam receber todas as graças que vieram buscar. A todos os nossos irmãos desencarnados que também vieram, né? A gente tem a certeza disso. Também em busca de uma palavra amiga, de um consolo, ou simplesmente para escutar. E que a espiritualidade nos faça instrumento do amor maior. E o tema escolhido da noite é um tema que eu costumo dizer que todos nós iremos passar em algum momento da vida, mas não gostamos de falar, que é o luto. E é um tema muito atual, nós precisamos conversar sobre isso, para nos prepararmos para um acontecimento que é do ser humano, porque nós estamos aqui dentro de uma casa espírita, guardamos no coração a certeza que somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena e que a qualquer momento vamos voltar para a nossa casa verdadeira, que é o plano espiritual. E eu tenho certeza que já vivenciamos em algum momento o luto na nossa vida. Quando se fala de luto, e é muito importante que a gente coloque isso no nosso coração, o luto não é apenas a morte do corpo físico, de uma pessoa, né? Enquanto encarnada. A morte, o luto, ele pode acontecer na perda de um animal querido, na perda de um emprego, no fim de um relacionamento amoroso. Todas essas etapas que são da vida nossa, que em algum momento nós vamos passar, também é vivenciar o luto. Quando a gente para pensar, né, quando se fala em luto, a gente ao mesmo tempo pensa na morte, né? E não é só a morte que nos causa um luto. E é sobre isso que nós vamos conversar. Por quê? É comprovado, né, a medicina comprova na área da psiquiatria que o luto ele é feito em 5 fases. 5 fases. E são essas 5 fases que nós vamos conversar hoje. E eu gostaria de começar, antes da gente ler e falar sobre isso, participar vocês de uma experiência minha pessoal, né? Eu moro em Caconde, não sei se todos vocês sabem, né? E a gente sempre pensa que o luto, ele está muito longe de nós, né? E em 2021, começou na minha vida o processo do luto. E eu escutei muito as pessoas falarem assim pra mim: ah, mas você é espírita, dói menos. Não é assim. A dor, a saudade, ela é a mesma. Só que o entendimento, eu posso garantir para vocês, ele é diferente.
não é menos, ele é diferente. Por quê? Porque nós guardamos no nosso coração a certeza do reencontro. E eu vou fazer um breve resuminho só para vocês entenderem o porquê que eu falo do luto com tanta propriedade, né? Eu tive um relacionamento de 23 anos, fui casada, onde construí, né, a minha família, tive 2 filhos. Foi um relacionamento que deu certo durante 23 anos, né? E nossos caminhos seguiram caminhos diferentes. E eu casei novamente, tive um novo relacionamento, que eu falo muito, que eu brinco, que foi um reencontro de almas, né? E que foi permitido por 3 anos. Quando o mundo estava passando pela pandemia, né? O meu marido teve uma endocardite bacteriana e faleceu em 9 dias. 9 dias. Com 40 anos de idade, né? Com saúde, nenhuma comorbidade, faleceu em 9 dias. E eu me deparei com luto. Sofri muito. E entendi, hoje eu entendo o que são essas fases do luto, que nós vamos conversar daqui a pouco. Passando exatamente um ano, diagnóstico de câncer da minha mãe, que foram 8 meses, né, entre o diagnóstico e a partida dela, que foi, tá fazendo 3 anos, agora em fevereiro faz 3 anos. E eu posso dizer uma coisa para vocês. O que me conforta, o que me acalma o meu coração, é ter a certeza do reencontro. Absoluta. E isso a doutrina espírita me trouxe. Porque eu não posso acreditar que tudo que a gente viveu termina lá no túmulo. Não me é permitido acreditar nisso. Sabe por quê? Porque senão nós rebaixaríamos esse Deus maravilhoso em um velhinho de barba branca, com um cajado na mão, julgando quem deve partir ou não, e simplesmente terminou. Essa matéria acabou e só isso. Como assim? Como assim? Uma pessoa que viveu por 40 anos, a minha mãe por 72, elas tiveram uma história, elas passaram por essa experiência terrena. E simplesmente acabou no túmulo? Não, não acabou no túmulo. E isso a doutrina espírita me trouxe. É guardar no meu coração a certeza que é muito mais do que matéria. E isso nos acalma. Isso nos dá força para continuar. Entender que não acabou. Entender que há luz no fim do túnel. E quando eu falo da luz no fim do túnel, eu falo para todos os lutos. Quantas vezes durante a vida nós nos deparamos com situações que olhamos e falamos assim: eu não vou levantar daqui. Eu não vou ter força para seguir. Que Deus é esse? Que fé é essa? Vocês concordam comigo? Que quando a gente está lá no fundo do poço, em algum momento, através de um amigo, através de alguma situação, Deus nos envia a cura. E para o luto, não é diferente. Não é diferente. Quando guardamos no nosso coração a certeza do reencontro, a certeza que não termina lá no túmulo, nos alivia a alma, nos preenche esse vazio. Dói menos? Não, não dói menos. Menos saudade? Não. Ainda ontem, né, foi meu aniversário.
aniversário ontem e eu senti uma vontade muito grande de ir até o cemitério. Eu sei, no meu coração, que não existe nada lá, além dos restos mortais da minha mãe. Só que a presença, né? Nós vivemos uma sociedade que se tem os dogmas, né? Nós vivemos onde ainda se cultua o enterro, né? O sepultamento. E eu fui lá e conversei muito com ela, né? E me deu um alívio tão grande entender que aquele ser humano me carregou, me aceitou como filha dela, me carregou no ventre dela durante 9 meses, cuidou de mim, né? Me amparou, me alimentou, cumpriu a missão dela e foi embora. E a mim não cabe revolta, cabe gratidão e aceitação. Vocês podem estar questionando e falando assim: Andréia, é muito fácil falar. Não é fácil falar. Como eu vou falar tudo isso que eu estou falando para vocês para uma mãe que o filho desencarna ainda novo? Não é fácil. Mas também eu não posso vir aqui e falar para vocês que acabou, porque não acabou. E levar essa boa nova, e levar essa maravilha para uma pessoa que vive o luto, seja ela em que esfera for, é maravilhoso. E sobre isso, agora nós vamos conversar na área da psiquiatria. Porque é entender que a gente vai passar em algum momento por isso. E precisa ser falado, precisa ser olhado. Para que a hora que bater na nossa porta, e vai bater, infelizmente vai bater. Se não for para nós, é para alguém que nos é querido. Que nós possamos levar até essa pessoa uma palavra de acalento e não julgamento. E o que são as 5 fases do luto? Perdas. Todos nós temos de lidar com perdas em algum momento da vida, uma vez que somos seres humanos e sentimos emoções e ligações com coisas e pessoas. Mesmo assim, lidar com elas nem sempre é uma tarefa fácil. Dependendo do que se perde e provocando reações e emoções, muitas vezes difíceis de controlar. Entretanto, falar sobre o luto e todas as suas fases, que segundo a psicologia e a psiquiatria, são 5. Negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. O luto é algo inerente e intrínseco a qualquer ser humano enquanto encarnado. Ele ocorre quando um vínculo afetivo é rompido de forma brusca e geralmente está associado à perda de uma pessoa querida. Entretanto, o luto também pode ocorrer ao término de um relacionamento amoroso, ou a perda de emprego, por exemplo, a descoberta de uma grave doença, um animal que vai embora, um acidente que pode te deixar tetraplégico, paraplégico, também é viver um luto. Quando há esse rompimento, inicia-se essa jornada de 5 fases. Esse resumo que eu tirei, caso vocês se interessem, é de um livro da Elizabeth Kubler-Ross, que chama Sobre a Morte e o Morrer. E ele foi editado há 50 anos atrás. Olha para vocês verem, há 50 anos atrás. E é um tema tão atual, né? É o que eu falo, a espiritualidade, a gente lê algumas coisas, né? Que foi escrito há tanto tempo, né? A Bíblia, né? A gente lê tanta coisa, o Evangelho segundo o Espiritismo, as pregações de Jesus, as parábolas, são coisas que foram escritas há tanto tempo, né? O Livro dos Espíritos, há mais de 200 anos, e é tão atual, né? A gente está vendo acontecer hoje, né? Essas fases são compostas, como eu já disse, né?
pela negação, pela raiva, pela barganha, pela depressão e pela aceitação. E passar pelo luto e suas fases é preciso. Não sendo saudável evitá-los, distraindo-se e fingindo que ela não existe. Pois isso pode ocultar uma ferida que pode vir mais tarde como um trauma. Quando isso se perdura demais, também está na hora de buscar uma ajuda profissional, porque isso também acontece, né? Lidar sozinho com o luto não é fácil. E a ajuda profissional está aí para que seja usada também, né? E nós vamos falar disso. E eu vou falar uma coisa para vocês, fazendo só uma pausa aí. O pior dia do luto não é o enterro, não é a missa de 7º dia, não é um mês. É quando você vive uma situação, ou acontece uma coisa ou ruim, ou boa, ou você faz um trato, né, que a pessoa gostava, e você não tem mais aquela pessoa, né, ali no corpo físico. Isso daí dói demais. Então o luto, por que as 5 fases? Porque não é aquilo que foi lá, enterrou, a missa de 7º dia, um mês, acabou, um ano, acabou. Não é isso. É o viver a cada dia. O luto, ele não tem prazo para começar e para terminar, né? E a gente escuta muito isso. Quem passa pelo luto. Nossa, mas você está sofrendo ainda? Né? Ainda? Nossa, mas o seu relacionamento acabou há tanto tempo, você ainda sofre? As lembranças, os traumas que aquilo causou na tua vida, nós não temos o direito do julgamento em nenhum momento. Ainda nós viemos conversando sobre isso, né? Quando se tem a dor, quando você olha para a dor. E hoje em dia, meus irmãos, nós estamos chegando a um ponto na vida que antigamente era muito comum a gente empurrar as dores para debaixo do tapete. Hoje as coisas estão mais elucidadas e olhar para a dor é muito importante. Sentir a dor, seja ela qual for, de um luto, de um trauma, de uma falta de perdão, seja o que for, que é do ser humano, as fraquezas do ser humano. É muito melhor você olhar para ela, para curá-la, do que você jogar ela para baixo do tapete. Porque isso, em algum momento da tua vida, isso vai acontecer. E isso com o luto não é diferente. Vamos, então, às fases do luto. A primeira fase do luto que a gente passa é a negação. Quando a gente recebe a notícia do luto, né, da morte de um ente querido, a primeira coisa que você, isso é do ser humano, é a incredulidade, você não acredita. É uma sensação de anestesia. Parece que você está vivendo um pesadelo, um dia ruim. E que a qualquer momento alguém vai te acordar. E que aquilo vai ser mentira. É a primeira sensação que você tem. Eu falo que a sensação que você tem é de anestesia. E você rejeita aquela realidade de uma forma, e aquilo dói tanto, parece que respirar dói. Dói tanto o peito que parece que você dói aqui dentro, né? A primeira reação esperada a uma perda é negar que ela ocorreu. Rejeitamos o fato de dizermos a nós mesmos que aquilo não aconteceu, que é um pesadelo ou que aquilo era impossível de acontecer. Esta acaba sendo a reação natural da nossa emoção para protegermos-nos da dor. Recusamos-nos a acreditar, pois aquilo traria muito sofrimento para nós. Então a gente rejeita aquela realidade. Essa é a primeira fase, é a negação. A segunda fase do luto é a raiva, a revolta. E isso acontece com qualquer pessoa. Nós não estamos
num patamar de não acontecer, né? Por que comigo? Por que comigo? Como assim? Por que comigo? Por que o meu filho? Por que a minha mãe? Por que o meu marido? E por que não a minha mãe? E por que não o meu filho? O que eu tenho de diferente que não comigo? Né? Vocês concordam? Porque a gente sempre tem, mas, né? Comigo? Mas por que comigo? Mas por que com você? Por que não comigo? Né? Se você está sujeito a isso, eu também estou. Que nós estamos todos nessa evolução terrena, né? E é uma raiva muito grande e a gente se culpa. Aconteceu comigo, da minha mãe menos, porque a gente sabia do diagnóstico que não tinha o que fazer, né? Mas do meu marido não. Por quê? Porque nós morávamos em Santa Rosa de Viterbo, né? Porque eu saí de Caconde e fui viver a vida lá. E ele estava lá. E eu estava trabalhando em Caconde, né? Como Deus não erra nunca, eu recebi um convite em fevereiro para trabalhar na prefeitura, porque Deus já estava preparando que ele desencarnaria em abril. Olha para vocês verem como Deus é maravilhoso, né? Eu fazia 3 anos que eu estava em Santa Rosa, eu não trabalhava, eu recebi o convite em fevereiro para vir trabalhar como cargo de confiança na prefeitura, porque Deus estava trilhando direitinho o caminho porque ele desencarnaria em abril, 14 de abril. Mas o que eu carregava no meu coração? Eu fui buscá-lo em Santa Rosa e trouxe ele para o hospital de Caconde. Então, a Laurinha está aí, ela não me deixa mentir, eu tinha a sensação, olha como a gente é pequeno, né? A minha raiva e a minha revolta, olha o que eu estou falando, gente. Era tão grande porque eu me culpava. Será que se eu tivesse deixado... Quem sou eu para pensar isso? Será que se eu tivesse deixado ele lá, ele teria... Não teria. Porque o processo reencarnatório dele duraria 40 anos. Nem mais, nem menos. 40 anos. E Deus já estava me mostrando esse emprego em Caconde, essa vinda, né? Só eu que não queria ver, né? Quando começa a assimilação do fato como sendo verdade, superando a negação, outros sentimentos tendem a povoar as emoções do enlutado, chegando a culpa, medo, angústia e raiva. A pessoa tende a revoltar-se por aquilo ter acontecido, já que por mais que aceitou, ainda vê o ocorrido como algo injusto e que ninguém fez nada para que aquele desfecho mudasse. Talvez nem a gente mesmo. Então, a pessoa se martiriza, gera uma grande angústia e pode ocorrer um estado mental um pouco descolado da realidade. E dependendo da personalidade, a pessoa pode parecer incontrolável, com atitudes de revolta, de autodepreciação e autodestruição. E aí entra a bebida. Aí entra a droga, aí entra a vida de orgia, né? Se você não tiver pautado numa fé, a autodestruição, a automutilação através da culpa e da raiva, tipo assim, já que aconteceu isso comigo mesmo, eu não tô nem aí, não tô nem aí, né? Não vou mais ligar com a vida. Infelizmente, quando não se tem uma fé alicerçada, quando não se tem a certeza que aquilo vai passar e que Deus está cuidando de cada detalhe, o risco da pessoa entrar numa autodepreciação, né? Entrar no caminho da droga, da bebida, do sexo em demasia, da automutilação é muito grande. E nesses casos a ajuda psicológica é muito importante, né? Além da ajuda espiritual e dos amigos. A terceira fase é a barganha. E essa fase é uma fase que vocês podem até falar para mim assim, isso não acontece. Acontece. Eu escutei um relato uma vez de uma mãe, no desespero, né, da passagem
terrena do filho dela, ela chegou, e infelizmente, né, eu não estou aqui para criticar ninguém, não é isso, eu estou só contando um fato. Existem pessoas mal intencionadas que usam, infelizmente, da dor do outro, né? E essa mãe, no desespero, pagou um valor muito alto, né, para que fosse feita uma demanda para trazer o filho dela de volta. Tamanho desespero. E eu vou dizer para vocês, cabe a mim julgar? Cabe a mim julgar esse sentimento? No momento de desespero, eu te dou isso, o Senhor me devolver o que me faz falta. O Senhor preencheu o que me dói. E não cabe julgamento. Na terceira fase do luto, há uma tentativa desesperada de reaver aquilo que foi perdido. E quando a pessoa tende a retomar um pouquinho de consciência e pensar que ela pode fazer alguma coisa para mudar aquela situação. No caso da morte, há uma tentativa de pedir a entidades que tragam, e forças superiores, que tragam essa pessoa de volta de alguma forma. E aí, infelizmente, entram os mal intencionados. Em términos de relacionamento, e é uma coisa que acontece muito, né? A pessoa, quando ela perde a outra pessoa naquele relacionamento, quando a pessoa escolhe ir embora, por sofrimento, por ter tentado, aqui ficou e perdeu, né? Ela promete mundos e fundos para que a outra pessoa volte. Ela promete que ela vai mudar. Ela promete que ela vai parar de beber. Ela promete, né? Promete um monte de coisa. Ela barganha para ela ter o bem amado de volta. Não é assim que acontece? A gente escuta muito isso, né? Promete-se coisas através de comportamentos ou ações futuras para se ter o bem amado de volta. A quarta fase é a depressão. É a hora, meus irmãos, que a gente sente que a pessoa não vai voltar, né? Que não tem o que fazer. Que ou você recomeça dali para frente, porque para trás não tem mais, não depende mais de você. E quando você não se alicerça, mais uma vez eu vou dizer, um poder maior, o risco de uma depressão é muito grande, muito grande. E infelizmente, né, hoje menos, graças a Deus, né, aquela velha frase, depressão é frescura, síndrome do pânico é frescura, né? Existem relatos, muitos relatos, de pessoas que desenvolvem uma depressão, uma síndrome do pânico, principalmente depois da perda, né, do luto em si, né, não só da perda da pessoa amada, né, da passagem da pessoa amada, mas em tudo aquilo que a gente falou, de uma grave doença, né, de um relacionamento que acabou, da perda de um animal, né, que para mim não gosto nem de pensar, né? Tem uma cachorrinha que eu não gosto nem de pensar também na passagem dela, mas sei que a qualquer momento vai acontecer. Se o luto fosse como uma escada, a primeira fase seria um degrau alto, que é aquilo que a gente já falou, que é a não aceitação, é o primeiro, né? E a depressão seria antes do último degrau, o quarto. É nessa fase que a pessoa tende a assimilar muito mais a tristeza, que pode durar dias, semanas ou meses. É aqui que a dor e o sentimento da perda é revivida constantemente nas lembranças, nos objetos e atitudes. Encara-se o vazio da perda e os sentimentos de solidão e tristeza profunda como seus companheiros. A pessoa perde a vontade de sair, perde a vontade de comer, perde a vontade de se arrumar, perde o sentido da vida. Aí entra a depressão, né? Porque aí nós sabemos que, infelizmente, é um momento que as trevas se aproximam e ficam muito perto da gente. Na depressão do luto, pode haver um afastamento de pessoas queridas e de atividades que davam prazer. Também pode haver alterações de sono e apetite, tanto
para mais quanto para menos, é quando o vazio da perda se enche de lágrimas, internas e externas. Dependendo do histórico do enlutado ou da proporção da perda, a ajuda profissional é bem-vinda, a fim de promover uma melhor convivência com aquela dor. Aí surge o quadro de transtorno depressivo maior, o apoio de amigos e família, de modo gentil e próximo, não na linguagem do sai dessa e seja feliz, porque essa linguagem comunicada ela não funciona. É o acolhimento. E agora nós vamos falar da quinta e última fase. Na última fase do luto, a aceitação, aí é hora de seguir em frente definitivamente. É quando a pessoa percebe que não vai mais conseguir voltar no tempo e ter de novo aquilo que perdeu ali por perto, mas que vai tocar sua vida sem aquela presença. Não esquecendo da companhia ou das coisas boas, pelo contrário, levando aquilo com muito carinho na memória, mas conseguindo tocar a vida. Não como antes, mas tocar a vida. Porque eu posso dizer para vocês, o luto, ele marca a vida de uma pessoa durante a encarnação dela inteira. E eu posso dizer que eu sou uma pessoa antes do luto e sou outra pessoa depois do luto. Uma visão totalmente diferente. Eu estou no Espiritismo faz 27 anos. 27 anos. Meu filho mais velho tem 29, ele tinha 2 anos quando eu adentrei uma casa espírita. E graças a Deus nunca mais saí. E eu posso dizer para vocês que hoje eu sou outra pessoa depois que eu passei pelo luto. Por que eu sou outra pessoa? Porque o entendimento, ele é muito maior da vida. E são fatos que acontecem. Não tem tristeza? Tem. Tem saudade? Tem. Como não vai ter? Pensa para vocês verem. Eu tinha reencontrado, o amor da minha vida. E ele foi embora. Como que eu vou simplesmente olhar para aquilo e falar assim, não, eu não vou mais viver isso. Isso acabou. Não. Eu vivi isso. Eu tive emoção com isso. Eu tenho que honrar isso. A minha mãe esteve comigo 72 anos aqui encarnada e comigo 47 anos encarnada. Como eu não vou honrá-la? E o que é honrá-la? É saber que todo dia, a hora que eu acordo, ela acorda comigo. Porque o sangue dela está aqui na minha veia. Como eu não vou honrá-la? É comer a comida que ela gostava. É olhar no espelho e falar, minha mãe queria que eu tivesse assim. Ela amava brinco, então não fico sem brinco. É passar um batom e saber que ela está aqui. De alguma forma ela está aqui, eu tenho que honrá-la. Eu não posso em nenhum momento renegar isso. É acordar de manhã e abrir um sorriso porque eu tenho a oportunidade de estar aqui encarnada. E ela não tem mais aqui. E uma coisa que aconteceu, e eu gosto muito de falar, 2 coisas que aconteceram no processo do luto, para mim, marcaram muito e é uma lição de vida para mim, É o viver o nunca mais. Aí vocês vão falar para mim assim, nossa André, você não acredita no reencontro? Com toda certeza. Só que o nunca mais, naquele momento, ele vem para ficar. Sabe por quê? Quando eu estava com a minha mãe, o corpo físico da minha mãe naquela urna, nunca mais eu vou viver aquele momento. Nunca mais. Por quê? A oportunidade que eu tive de viver com ela foi aos 47 anos. Nós vamos nos reencontrar em outro plano. Mas aquela situação, mãe e filha, eu não sei se vai repetir. Aquela Maria
e essa Andréia, elas nunca mais vão estar. Então, viver aquele momento é honrar. E entender que você, enquanto está encarnado, você honre quem está com você, é o sentido da vida. É estar de corpo presente naquele momento. E nessa correria dos nossos dias, quantos momentos nós não estamos presentes? Daqui a pouco eu converso, né? Daqui a pouco pode não acontecer mais. Outro dia eu como aquele prato que eu queria, outro dia pode não acontecer mais. E isso é uma lição de vida para mim. É viver o momento de corpo presente. E eu vou deixar um questionamento para vocês. Nós estamos vivendo a vida de corpo presente? Inteiro naquele momento? Vocês hoje já se perguntaram, pararam e olharam para vocês e falaram assim: o que eu gosto de fazer? O que eu estou fazendo para mim, enquanto encarnada? O que eu estou fazendo para os meus, enquanto estamos aqui? Será que não é a hora de rever muitas coisas? A falta do perdão, o julgamento, a não aceitação, não está na Bíblia? Reconcilia-te com teu irmão enquanto está para e passo com ele. E sabe o que eu fico pensando? E agradeço muito a Deus. Se eu tivesse alguma arestas com o Gustavo ou com a minha mãe, não dava tempo mais. Tanto é que na véspera dos 2 desencarnes, a conversa foi muito clara. Você não merece esse sofrimento, vai embora. Tá tudo bem. Vocês acham que é fácil falar isso? Para uma pessoa que você ama? Só que chega um momento da vida que isso é necessário. E que quando a gente for passar por esse momento, que a gente possa estar lúcido de que a gente fez o melhor que nós podíamos naquele momento. E uma outra das lições, uma outra lição que para mim foi muito importante, aí entra os bens materiais. Que o Gustavo, ele faleceu em São João da Boa Vista. Ele foi transferido pela gravidade do caso. E eu estava esperando a funerária vir de Santa Rosa, um amigo pessoal nosso, né? Fabrício, ele chegou com o carro da funerária e eu fui ao encontro dele. Falei para ele. E o Gustavo era muito vaidoso, né? Então ele tinha vários sapatos. Vários sapatos. Não estou falando que isso é errado, viu, gente? Porque eu tenho também. E meu filho mais velho estava comigo, né? Meu filho, ele pela criação, ele é muito materialista. Hoje menos, mas era muito materialista. E nesse momento, eu fui perguntando e virei para o Fabrício e falei para ele: Fabrício, você pegou a camisa assim, assim, né? A calça assim, assim, a meia assim, assim, e o sapato? Você pegou o sapato preto que ele gostava assim? E o Fabrício virou para mim e falou assim: não usa sapato. Não enterra de sapato. Eu olhei para o meu filho e falei para ele: está vendo, João? Nem o sapato. É isso. Nem o sapato. E a gente vive essa vida louca, não que não seja importante a gente buscar o melhor, né? Um carro bom, uma casa boa, um conforto, uma comida boa, não é disso que eu estou falando. Mas nós não podemos ser escravos disso, porque tem algo muito maior do que o sapato. Que o sapato seja para vocês, que vocês possam lembrar como uma referência, e nem o sapato. E quando a minha mãe estava já preparando para o desencarne, né, ela falou isso: com o sapato vocês não precisam se preocupar, porque nem sapato. Entendeu? Porque ela tinha essa lição do Estado. E para terminar,
eu escrevi, né, um texto, assim que aconteceu tudo, e eu gostaria de ler para vocês. Eu vou pedir licença para ler para vocês. Que diz assim: a beleza no luto, a poesia também. Uma amiga que amorosamente nos diga: vai ficar tudo bem, tome seu tempo para se despedir dele, mas vai viver também. Mas infelizmente não é isso que as pessoas dizem. Totalmente despreparados que somos para lidar com a morte, na intenção de ajudar, falamos demais. Falamos sobre nossas razões, nossas crenças, como resolver, como se houvesse algo para resolver, com uma certa necessidade de abafar, de liquidar a tristeza. Frases como: Deus sabe o que faz, foi o melhor assim, você pode ter outro filho, como se fosse um sapato, que você fosse na loja e pegasse outro. Você precisa superar, você precisa esquecer. Como assim esquecer alguém que você tanto amou? Gente, você não quer esquecer, você quer lembrar, você quer honrar quem partiu. Então, do fundo da minha alma, eu digo que essas palavras não curam. Para quem está sangrando por dentro, elas chegam vazias. Elas não são curativas. O curativo, ele vem no olhar, vem no afeto, vem no acolhimento, vem no ouvir, vem numa comida que você recebe, num amigo que chega e fala: eu só estou aqui. Fala, chora, eu só estou aqui. É o cuidado. Eu acredito que é possível que você sinta a minha dor sem que você tenha vivido a mesma experiência. É possível que nós possamos sentir dentro de nós a dor do outro. E nesse momento, quando a gente chora junto, sente junto, é o momento da empatia. E desse lugar, a única coisa possível de dizer para alguém que viveu a perda é: eu sinto muito. Que seja essa a primeira coisa que nós vamos dizer quando estivermos perto de alguém que vive o luto. Eu sinto muito. Eu não julgo. Ofereça o seu coração, seu gesto, seu acolhimento, sua presença. Esteja presente naquele período que todos se vão. Esteja presente quando o silêncio vier. Se ofereça para ser o ombro. O processo do luto natural está em constante evolução e não é algo que podemos consertar. O luto é um deserto que você passa sozinho. O seu luto precisa ser compreendido e cuidado. É uma parte de você que dura a vida toda e que você carrega consigo e que muda com você. Não há certo ou errado na maneira como você expressa sua dor, mas é importante lembrar a si mesmo que você tem o direito de sentir o que precisa ser sentido. Não se sinta pressionado a parar só porque outras pessoas acham que você já deveria ter superado. O luto consome muita energia, então precisamos ouvir nosso sentir e nosso corpo e descansar quando necessário, se acolher. Silêncio, risada, choro ou alegria. A maioria de nós não é gentil com a gente mesmo e precisamos ser gentil. Trate-se da maneira como você trataria alguém que você ama muito. Também se ame, se trate assim. Segura a sua própria mão e acolha a jornada do luto. E para terminar, eu tenho uma historinha, né, que eu acho que ilustra muito
esse sentimento. Um filho perguntou para a mãe assim: mãe, o amor acaba quando as pessoas morrem? A mãe respondeu: claro que não. Mas o coração deixa de bater, não é? Então, deixa de sentir. A mãe respondeu assim: meu filho, quando o relógio para, o tempo deixa de passar? Ele respondeu: não, mãe, o tempo continua passando. Então, filho, com o coração é a mesma coisa. Pode parar e deixar de bater, mas o amor que trazia nunca vai passar, porque o coração deixou de bater. Que nós possamos levar essa reflexão para a nossa vida, não de maneira triste, não é essa a minha intenção, mas de maneira viva, com a certeza que Deus é maravilhoso, que Ele nunca desampara o filho seu, e que todas as situações de dor, elas passam, como já dizia nosso amado Chico Xavier. Tudo passa. As coisas boas passam, mas as ruins também passam. E que nós possamos guardar no nosso coração essa maravilha que é a vida, que é essa oportunidade maravilhosa de estarmos aqui, e que possamos viver, enquanto permitido, da melhor maneira possível. Que assim seja. Paz e luz a todos. Bom, André, depois disso tudo não tem mais o que falar. Eu ouvi essa palestra do João de Souza no André Luiz. Acho que foi o dia mais triste. Aquele dia eu estava assim, parecendo um bagaço. Eu perdi meu pai, perdi minha mãe. Fui muito bem amparada, tenho grandes amigos que me ajudaram muito. Que Deus permita que eles estejam sempre me ajudando. Graças a eles. Muito obrigado. Não vou citar o nome porque eles sabem quem são. Como está sempre dentro do meu coração, mesmo na outra vida, se Deus assim permitir. E Andréia, e hoje eu tive a mesma sensação. Chorei quietinha ali, tenha certeza. Eu não tenho meu pai e minha mãe mais comigo, mas eu tenho eles aqui, ó. O sangue da minha mãe corre aqui e o sangue do meu pai corre aqui. E une-se os dois, eu tenho eles todos os dias junto comigo. Obrigada, Andréia, por eu descobrir que eles foi o corpo, mas o sangue está aqui. Muito obrigada. E a gente espera contar com você o ano que vem de novo. Parabéns. Que Deus e Nossa Senhora te cubra com o manto sagrado, Andréia, para que você possa sempre trazer os seus conhecimentos para que a gente possa ter um pouquinho de entendimento e seguir. Muito obrigada mais uma vez, Andréia. Muito obrigada. Muito obrigada. E com tudo isso, gente, eu acho que a gente tem que deitar no travesseiro e pensar: nem o sapato, nem o sapato, nem o sapato. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem para o mundo espiritual.